Deus colocou uma palavra no meu coração, a palavra do semeador. Quando fala ali a parábola do semeador, fala de um agricultor que semeou várias sementes, mas nem todas caíram no lugar certo, nem todas caíram na cova certa. Umas diz que caiu lá no meio dos espinhos, caiu em terrenos pedregosos, caiu assim na beira da rua, onde passa muita gente. Mas tem uma semente que caiu numa terra boa, numa terra fértil. Então eu espero que nesta manhã o seu coração não seja como aquela que foi semeada à beira do caminho. Porque ali passa muita gente, pode pisar nela, vai matar aquela semente, vai destruir, ela não vai germinar. Talvez não deixe que o seu coração seja aquela semente que caiu no meio das pedras, porque em cima de pedra não há terra. Se deixa um pouquinho maior que a raiz, quando ela vai dando a pedra, ela não vai crescer, ela vai secar, porque não tem profundidade. E a palavra tem que entrar no nosso coração e ir profundamente, mexer conosco. Igreja, não deixe que essa palavra, essa semente vai ser semeada nesta manhã, seja entre os espinhos, porque espinho, ele abafa o restante das plantas, ele mata, ele toma conta de tudo. Talvez você está com o coração amargurado, com o coração ferido nesta manhã, mas Deus tem uma palavra para você nesta manhã. Ele tem para mim, mas a palavra não é só para mim, ela é para vocês também. Mas a tua palavra do Senhor, a semente nesta manhã, ela possa entrar no teu coração, e o seu coração esteja como uma terra fértil, uma terra arada. Agora ela vai bater, ali ela vai germinar, ela vai tanto fluir para fora, como para dentro do teu coração, ela vai criar raiz. Deus, ele é Deus. O meu Deus, ele ainda faz milagre. O meu Deus, ele ainda é Deus dos deuses. Não tem ninguém maior do que ele. O que ele determina fazer, ele faz. Ele dá vida, ele tira a vida. Amém? Há tempo para tudo. Pastor Alex. Deixa Deus te usar. Aleluia, hein? Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus pela sua vida, alegria, retornar a essa casa de oração. Todas as vezes que aqui temos a oportunidade de estar juntos, Deus nos fortalece, nos dá mais e mais ânimo para continuarmos a caminhada. Trago um grande abraço dos seus irmãos lá do Algarve, igreja na qual estamos ali servindo, Missão Quemai do Algarve. Alguns irmãos que ainda não tiveram oportunidade, apesar que eu estou vendo bastante rostos novos aqui. Glória a Deus pela sua vida. Estamos ali semeando naquela terra, porque nós cremos que nós pertencemos a uma única igreja em templos, em lugares diferentes, mas é uma igreja só. A Missão Quemai, essa igreja que tem essa visão missionária, a visão de avançar com o reino de Deus em locais que ainda não foram alcançados pela palavra. E Deus conta com você. Amém? Amém? Fala com essa pessoa do seu lado assim, olha, Deus conta com você. Amém? Louvado ao Senhor Jesus. Eu quero louvar mesmo a vida do pastor, né, pastor Adilson, missionária Ana, por esse irmãos, isso aí não é... Aonde você já viu na vida pastores ir no meio do mato para colher flores, para decorar a igreja, no lançamento de um... Então, assim, eu fico muito grato ao Senhor, porque o Senhor nos constrange com pequenos detalhes. Não porque eles não possam fazer isso, mas é por causa do detalhe, da dedicação. A gente vê que realmente faz com amor e com respeito. Amém, queridos? Obrigado. Me trouxe aqui. Se você quiser conhecer um pouco mais da sua nação, é até estranho, né? Eu, como brasileiro, falar que você, português, vai conhecer mais da sua nação. Eu respeito você, mas nesses 4 anos que aqui estamos, né, com a minha família, hoje não estou aqui com elas estão, a minha esposa, a missionária Lidiana, minha filha Radassa, e o bebê que está no ventre dela, que vai para 4 meses. Eles viajaram semana passada para o Brasil. Foi uma bênção que o Senhor preparou, né? Minha sogra, irmão, sogra abençoar o genro, isso é Jeová operando. Minha sogra ainda não é cristã, ainda não é convertida, e ela semeou, né, na nossa família
as 2 passagens para a Lidiana estar lá, esse tempo, né? O meu sogro não anda muito bem de saúde, mas nós cremos que o Senhor está cuidando deles, e eu louvo a Deus pelas suas orações, amém? Mesmo que você não está conosco lá no Algarve, você pode estar orando aqui, eu sei que você faz isso. E então nós procuramos aqui partilhar um pouco de dados, de estatísticas sobre a nação lusitana, falando dos desafios, do número de igrejas que há, tanto em Portugal continental quanto nas ilhas, falando os desafios que nós temos, algumas particularidades do povo português, esse povo que nós aprendemos a amar e a respeitar. Eu quero te dizer que se você está com um pensamento contrário a esse que eu acabei de falar, de amar e respeitar a nação, você nunca vai conseguir ser um instrumento de Deus para abençoar essa nação. Porque nós temos um princípio bíblico, onde Deus, ele falou assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Você só pode dar se você amar primeiro. Então nós estamos aqui evangelizando, orando, buscando de Deus para que haja uma transformação em Portugal. Primeiramente nós temos que amar o povo português. Amém, queridos? Deus te abençoe. Está ali apenas 10 euros, que o propósito é abençoar a obra missionária. Deus colocou no nosso coração, não só a missão Queimai lá do Brasil, como nós aqui também que estamos, e esse é o único propósito, que o Senhor receba toda a glória em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, podemos ficar sentados mesmo, pode ficar à vontade. Abra comigo em Filipenses. Deus tem uma palavra ao nosso coração nessa manhã. Eu quero que você abra comigo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Quero ser bem... Aliás, eu sempre falo que eu quero ser bem breve, né, pastor? Mas, como a igreja lá no Algarve, nós passamos o culto para de manhã também, que antigamente a gente saía daqui às pressas para pegar o comboio ou a autoestrada para o culto lá à noite. Mas como agora é de manhã lá também, eu não estou com tanta pressa. Mas eu não vou estender não. Abra comigo em Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler apenas o versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Você possa ficar assentado, mas com seu coração inclinado. Amém? Diz assim, Filipenses, capítulo 1, o versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Mais uma vez, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te rendemos graça nessa manhã mais uma vez. Obrigado porque o Senhor já tem falado aqui, através, meu Pai, de orações que já foram feitas, do louvor que foi entoado ao Teu nome, e nós te damos graças por isso, Senhor. Mas te pedimos uma vez mais que o Teu Espírito Santo ministre, meu Pai, a cada vida aqui presente, porque reconhecemos que o Senhor é o único digno de receber honra, glória e louvor, e sabemos que somente a Tua palavra é poderosa para transformar o ser humano. Meu Pai, a Tua palavra diz que ela é apta para discernir, meu Pai, os pensamentos e intenções do corações, e para dividir juntas medulas, alma e espírito. Ela é eficaz, ela é eficiente. Por isso nós pedimos que o Teu Espírito Santo ministre, meu Pai, ó Pai, e que o Senhor receba toda a honra e toda a glória, e que cada vida aqui preciosa saia por essas portas aqui daqui a pouco, regozijando a presença do Senhor e com uma convicção: elas e eles são a menina dos Teus olhos, amadas e amados pelo Senhor. Assim nós te agradecemos já, no precioso nome de Jesus. Você concorda? Diz amém. Amém. Aleluias. Queridos, os irmãos que aqui estiveram, foram apresentados daqui a pouco, né? Os irmãos que desceram as águas. E na sexta-feira, quando cá cheguei, foi interessante, nós chegamos lá na casa do pastor, logo após poucos minutos, nós já fomos a Lisboa. A missionária Ana tinha um compromisso, uma agenda, foi partilhar a palavra do Senhor, e me chamou muita atenção que no trajeto, né, da casa do pastor até a igreja, nós fomos ali conversando, e até o pastor até perguntou: o que está acontecendo? Pastor, você está bem calado.
mas eu fiquei ali atrás ouvindo, né? Porque quando a gente começa a ouvir testemunho de algo que já aconteceu na sua vida, isso é tão edificante para as nossas vidas, não é verdade? Quando a pessoa testemunha de algo que você nunca viveu, aí você fica assim, com aquele gostinho de curiosidade, de vontade de participar, de fazer também. Mas, às vezes nós ouvimos algum testemunho que nós já passamos por aquilo. E o testemunho que eu ouvi foi o testemunho dos irmãos, né? O irmão Pedro, a irmã Rosete, nos acompanhou ali, e eles estavam ali partilhando a experiência de ter passado pelas águas, de ter se batizado. E aquele momento ali eu fui transportado há 11 anos atrás, quando também eu tive a oportunidade de descer as águas. E foi tão interessante a experiência, porque eu vi que realmente eles estavam ali regozijando por aquela experiência ímpar de ter passado pelas águas. E eu me recordei que literalmente foi nesse mês, né? Foi no dia 3 de maio, foi no dia 9 de maio de 2004, né? Eu tive essa oportunidade de descer as águas, e de lá para cá, há pouquinho tempo, né? Apenas 11 anos, eu vi realmente como Deus, Ele cumpre a palavra dEle nas nossas vidas. Já era estar dado um amém. Amém. Deus cumpre a palavra dEle nas nossas vidas. Amém. Amém, queridos. Nós cremos nessa verdade. E o apóstolo Paulo aqui aos Filipenses, ele nos fala justamente isso, esse texto que nós acabamos de ler, que tendo por certo isto mesmo, que aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, Deus ali, Ele estava usando aquele homem para falar que Ele não vai fazer algo na sua vida, e muitas das vezes fazer como você e eu, né? E não devíamos fazer, mas fazemos, deixamos pela metade, né? A irmã Cláudia, que esteve agora recente no Brasil pela primeira vez, eu imagino que ela tenha observado isso, porque é claro, né, um país de terceiro mundo, você vê que não tem tantas características, falando assim na parte geográfica, com a Europa. Nós estamos aqui, querendo ou não, né, independente da situação que vive a Europa, mas não deixa de ser de primeiro mundo. Então, quando eu não sei se ela observou isso, mas você vê as construções. Às vezes você está passando assim por uma grande avenida, uma grande estrada, e você começa a observar as construções, e você vê muitas casas, muitas vivendas, que elas estão somente no reboco, ou somente no chapiscado, né? Ou somente pintada até metade. Aí você fala assim, puxa, mas fica um mau aspecto, não fica, né? Fica esquisito. E aqui a gente vê às vezes as casinhas até padronizadas, tudo, pelo menos no Algarve, tem regiões lá que é impressionante, tudo branquinho, e aí você fala assim, não, que legal, é bonito de se ver. Aplicando isso na nossa vida, Deus, Ele não vai fazer na nossa vida algo pela metade. Ele quer começar, Ele quer desenvolver e Ele quer concluir na nossa vida a obra dele. Por isso que Ele te afirmou que aquele que começou em vós a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. O que é? Ele vai melhorar, Ele vai transformar, Ele vai edificar. Para quê? Para que chegue todos à estatura de varão perfeito. Então eu quero te dar uma notícia. Se você está aqui ainda, sentadinho aqui, é sinal que você ainda está em obras. Amém? Amém? Fala para o seu irmão, senhor, você está em obras. Glória a Jesus. E é maravilhoso que nós recebemos muitas dádivas, muitas bênçãos no primeiro tempo, né? Nesse primeiro passo, né? Porque eu entendo, biblicamente falando, que quando o homem ele decide se batizar, ele decide descer as águas, ali ele está sepultando a velha criatura, né? E nascendo novamente. E é maravilhoso porque Jesus, que não teve a natureza caída, Jesus não pecou, Jesus não transgrediu a lei, Jesus não fez absolutamente nada de errado. Porém, ele, como um líder exímio, um líder de excelência, o que ele fez? Ele nos deixou um modelo, ele nos deixou o caminho das pedras, ele se batizou. Se você ler a sua Bíblia
depois na sua casa, em Lucas 3, você vai ver que Jesus, ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista, para dar um exemplo. E logo após, você vira a folha no capítulo 4, aí você começa a ver que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E aqui eu já quero abrir um parênteses e falar com você que, pelo fato de você ter se batizado, os irmãos que se batizaram, não quer dizer que a obra já foi concluída. Pelo contrário, você deu apenas o passo inicial para uma jornada maravilhosa que Deus tem para fazer na sua vida. E se você crer nisso, você pode dar glória a Jesus. Ele vai fazer, Ele está fazendo, e Ele vai concluir. Só que cabe cada um de nós abrirmos o nosso coração, nos despojarmos de nós mesmos e deixar que Ele conclua essa obra que Ele quer fazer em nós. E eu quero aqui apenas falar sobre 4 pontos, que vamos dizer assim, que foi esse processo, que está sendo esse processo que Deus quer constituir na sua vida e na minha vida. Para isso eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, por favor, Romanos capítulo 5. Eu sei que essa igreja, né, é uma igreja bíblica, então você tem prazer de ler a Bíblia. Romanos capítulo 5. Olha comigo aí, que a primeira obra maravilhosa é essa obra, reconciliação. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Alguém pode me ajudar? Pode ler? Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glória a Deus. Olha, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, sabe que quando nós começamos a observar a palavra e ver todos os detalhes, porque muitas pessoas leem a Bíblia, né? É o livro mais lido no mundo, é o livro mais vendido em todo o mundo, tem vários best-sellers, mas a Bíblia, ela nunca deixou de ser o primeiro livro mais vendido em todo o mundo. Só que tem muitas pessoas que apenas leem a Bíblia. Se você conversar até com ateus, pessoas que não creem em Deus, eles vão muitas vezes falar que já leu a Bíblia. Os filósofos, as pessoas que têm professam a fé em outras entidades, elas vão falar também que leu a Bíblia. Porém, a Bíblia fala que nós devemos examinar as Escrituras. E missionária Eliane, você vê que quando você, pelo menos, né, os pais aqui já tiveram essa oportunidade, as mães principalmente, quando o seu filho está indisposto, às vezes ali chorando muito, você começa a examinar, você começa a se apertar a barriguinha, às vezes você coloca a língua para fora para olhar dentro da garganta, ver se está inflamada, olha os olhos. É um detalhe minucioso, Rodrigo, é examinar. E o que a palavra nos desafia e nos chama é examinar as Escrituras, é nós lermos e sabermos, entendermos, procurarmos ali dissecar o texto. Ou seja, vai ter texto que você vai ter que ler 2, 3, 5, 10, às vezes para partilhar. Os pastores, quem prega a palavra sabe, tem texto que você precisa de ler ele 20, 30 vezes para você ter compreensão do que o Senhor quer falar através daquela palavra. Pois bem, aqui em Romanos 5,10, ele fala, porque se nós sendo inimigos, ou seja, você e eu, nós éramos inimigos do Senhor, nós estávamos afastados dos caminhos do Senhor, e Deus nos reconciliou. Deus, ele fez o quê? Uma obra de apaziguou. Nós estávamos distantes, é como se nós estivéssemos de costa para Deus, e Deus, ele usou ali alguém para falar para você do amor dele, do quanto ele te ama, quanto ele quer ver você se relacionar com ele. E você um dia ouviu nossa palavra, você tomou uma decisão, aceitou ele como seu Senhor e Salvador, e aí você foi reconciliado com Deus. É a primeira e maravilhosa obra. Quantos aqui já foram reconciliados com Deus? Pode dar glória a Jesus. Você foi reconciliado com Deus, querido. É uma verdade. Pois bem, só que não ficamos por aí. O segundo acontecimento que ocorre em nossa vida
é a chamada regeneração. Repete comigo: regeneração. Ok. 1 Pedro, no capítulo 1, vai um pouquinho à frente. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Quem pode ler, por favor? 1 Pedro, capítulo 1. Maravilhoso, irmã Rosete, mas para ficar melhor, seria um pouquinho mais lento. 1 Pedro 1, 23, um pouquinho mais devagar. Sendo novos lábios, não semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Viva e que permanece para sempre. Olha que maravilha. Fomos gerados de novo. E hoje, como o dia das mães, né? Glória a Deus pelas mães, essas mães maravilhosas. Quando fala de gerar, né? Toda mãe que já teve essa oportunidade, né? De ter filhos, né? Sabe que há uma dor, né? Não tem como a mulher falar: ah, mas eu quero ter filho, mas não quero passar por dor. Irmão, eu pelo menos eu já ouvi tanto testemunho de mães, às vezes, né, foi cesariana, às vezes foi parto normal, né, hoje em dia tem até parto dentro da piscina, né, eu já ouvi várias na reportagens, parto dentro da água. Não importa onde vai ser, mas que vai doer, vai doer. Por quê? Porque para gerar há uma dor. Principalmente, queridos, que quando nós entendemos que queremos gerar algo de Deus, gerar um sonho do Senhor, gerar algo que Deus colocou no seu coração para vir à tona. Ontem eu estava vendo ali uma mensagem e o pregador falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: olha, eu vim aqui para te trazer uma palavra para que quando você desça, você sabe qual é o lugar mais rico da terra? Qual é o lugar mais rico da terra? A missionária ouviu também, ela estava lá. Porque o lugar mais rico da terra é o cemitério. Por que é o lugar mais rico da terra? Porque ali tem livros que nunca foram escritos, canções que nunca foram entoadas, ali tem quadros que nunca foram pintados, ali tem empresas que nunca saíram do papel, ali tem planos, projetos, casamentos que nunca saiu do papel, nunca saiu da vontade. Por quê? Porque muitas pessoas desceram à tumba fria, muitas pessoas foram enterradas, morreram sem que os projetos, aquilo que Deus colocou no coração dela, ela viesse a concluir, ela viesse a fazer. E o que o Deus ele quer que você vá sim morrer um dia, porque todos nós vamos morrer um dia, não é verdade? Mas que você vá pobre. Em qual sentido? Que todos os sonhos que Deus colocou no seu coração, você conclua, você execute, você traga a existência aqui nessa terra, e que você vá ali, que vai apenas ir no corpo ali, e as pessoas falam assim: nossa, essa pessoa realmente, de fato, de verdade, ela deixou saudade, porque ela era tão agradável, ela abençoou tantas vidas. Esse é o desejo do Senhor para a sua vida e para a minha vida. Por isso nós temos que entender que Deus, Ele quer fazer isso, Ele quer operar isso, Ele quer transformar isso, e para isso existe o quê? Um investimento. Nós estamos ouvindo aqui um choro de uma criança. Irmãos, as mães aqui, quantas crianças, meu Deus do céu, quantas noites de sono que você abdicou, quantas fraldas, quantos biberons, né? Quantas mamadeiras, quantas situações que você teve que fazer. Irmão, ô meu pai, eu tenho uma filha, vai fazer 3 anos agora, mas eu já vejo quanto foi investimento na vida dela. Por isso que não vai ser qualquer pessoa que vai chegar assim e olhar. Não, meu irmão, vamos sentar, vamos conversar, vamos olhar no olho no outro, porque é muito investimento, filho. Tem uma estatística que diz que uma mãe que teve pelo menos um filho, ela abdicou de pelo menos 600 horas de sono. 600 horas de sono numa criança. Foi mais, né? Aí, tá vendo? 1.800, quer dizer, na vida de uma pessoa de 50 anos, pode colocar que ela ficou praticamente 4, 5 meses sem dormir, só cuidando de criança. Se a gente for fazer uma matemática rápida. Então, ou seja, há um investimento, há uma dor.
eu não quero, né, aqui tomar causa de nada, mas se calhar por isso que muitas pessoas hoje não querem ter mais filhos, né? Preferem ter animais, preferem ter gatos, cachorros, se calhar pensam eles que dá menos trabalho. Mas isso é uma outra conversa. Eu penso que ter filhos é bênção, e a palavra do Senhor diz que é herança do Senhor. E se você, o mais importante do que você ter filhos é você deixar um legado para esses seus filhos, para os seus netos, para as pessoas que você influencia. Porque às vezes você pensa, pastor, mas eu não tive filho. Querido, de repente você não teve filho físico, mas você pode ter muitos filhos espirituais para a glória de Deus. Você pode influenciar pessoas, você pode deixar um legado, pode deixar exemplo para as pessoas. Falar assim, nossa, aquele homem ali, ele morreu sim, mas ele deixou um exemplo, ele cuidou de mim. Quantas pessoas que foram cuidadas por tios, por parentes próximos, e são pessoas de bem, pessoas que não foram para o mundo, né, mundo do crime, tantas outras coisas. A segunda obra maravilhosa foi essa obra da regeneração. Aí o texto que a minha Rosete leu, 1 Pedro, fomos gerados de novo, nascidos de novo, não nascidos agora da carne, que é corruptível, mas nascidos do Espírito Santo. E tem muitos cristãos que não conseguem entender essa dimensão. Falam assim, não, mas irmão, você, dentro de você habita o próprio Deus. Está vendo como é que é difícil? Nós nem cremos nisso, porque dentro de você habita o Espírito de Deus. Aleluia. O Espírito Santo, irmão, ele não está habitando. Irmão, às vezes nós pensamos, mas eu vou na igreja. Queridos, aqui hoje é um templo, mas outrora era o quê? Era outra coisa, se calhar até um comércio, uma casa de não sei o quê. A igreja do Algarve, nós estamos lá no templo. Agora é uma igreja lá, um templo, mas outrora era uma veterinária. Percebe? Então, a questão, Deus não está habitando nesse aqui que é de Betão. Deus habita dentro do ser humano, dentro de você. Por isso que o diabo, ele luta para você não entender isso aí na profundidade da palavra, para você viver uma vida cabisbaixo, entristecido, desanimado, às vezes com as dores, com as frustrações, com os desânimos, com as situações que as pessoas fizeram na sua vida, e às vezes você fica assim, olhando para trás, pensando, puxa vida, mas se não tivesse acontecido isso na minha vida, se eu tivesse tido a oportunidade para estudar, se eu tivesse passado. Queridos, olha, eu quero te dizer uma coisa, se você está de pé hoje, e se você tem o Espírito de Deus, não é tarde, é você levantar a cabeça, abraçar essa palavra e caminhar na revelação do Espírito de Deus. Eu estava vendo uma reportagem e sabe que essa geração hoje, aqui agora dá um recado para os jovens, essa geração foi chamada geração cabeça baixa. Geração cabeça baixa. Aí você me pergunta por quê? Porque você vê que os jovens, muitas vezes, eles ficam, irmãos, ali, aqui, pegam o telefone. Tudo bem? Está acontecendo o quê? A pessoa fica ali, irmãos, começa a observar, parece que a pessoa está num outro planeta, parece que a pessoa está, às vezes na mesa. Um dia eu falei com o rapaz lá, a gente estava sentado, todo mundo conversando assim, a pessoa estava ali, aí a pessoa perguntava, eu tirei o prato dele, não, mas que isso? As pessoas, os jovens, essa geração, as novas tecnologias, eu não estou aqui fazendo apologia a você não usar a nova tecnologia, pelo contrário, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu as cartas, ele escrevia e enviava e demorava meses para chegar. Hoje você utiliza um telemóvel,